Para você que está nos conectando agora, que mudou de canal agora está nos pegando, nós hoje estamos falando sobre neurologia. Então, nós estamos com o Dr. Maurício, que é neurologista clínico, e com o Dr. Gabriel, que é neuroradiologista intervencionista. O que um neuroradiologista intervencionista faz? Porque eu estou curiosa e muitas pessoas que não são da área, porque eu sou dentista, né, que não são da área da medicina, sim, também não devem saber, né, Gabriel? Na verdade, a neuroradiologia intervencionista é o nome de uma subespecialidade que, na verdade, poderia também ser chamada de neurocirurgia endovascular. É um método em que o especialista ele vai tratar doenças vasculares cerebrais através de catéteres, né, e que se usa aparelhos de hemodinâmica, que são raio-x dinâmico, e que a gente fica observando todos os vasos e o fluxo sanguíneo dentro deles, e pode, em tempo real, né, fazer a intervenção adequada. Então, é uma especialidade cirúrgica dentro da neurocirurgia. Né? E não precisa de uma intervenção tão grande, na verdade. É considerado um método menos invasivo do que uma cirurgia aberta, convencional. Né? Mas, como qualquer procedimento sabe bem, não menos cirúrgico, né? Não quer dizer que não tenha riscos, né? Porque qualquer procedimento no corpo humano mas tem. Mas que bom, né? Que hoje em dia tem coisas mais modernas também, né? Não precisa abrir grandes. Imagina a cabeça. É uma tendência, assim, acho que atual da medicina, né? Se for ver, né, na cirurgia geral, né? Eu me lembro na época da faculdade que a grande briga era se operava uma vesícula por vídeo ou pelo método aberto, né? Acho que antigamente existia esse tipo de... Tu ainda pegou uma fase mais nova, Gabriel. Assim, ó, na minha época se diziam assim: grandes incisões, grandes cirurgiões. Se tu dissesse em fazer por vídeo qualquer coisa, eu me lembro dos professores meus da geral, que foram que nem pais para mim, tá? Que a primeira vez que se falou em fazer uma vesícula, Maurício, por incisão pequena, os velhos se atiraram no chão. O cara tá louco, não sei o quê, entendeu? Claro. Fazer por vídeo, então, Gabriel, mas nem se falava. Nem se pensava. Sim. Hoje em dia, se tu disser que não existe a possibilidade do vídeo, né? Exatamente. Então, na verdade, todas as doenças vasculares cerebrais, elas, desde que inventaram o microscópio como método de ajuda na cirurgia, melhorou muito a questão de morbidade, de mortalidade, tanto que a neurocirurgia existia aquele dogma, né, aquele estigma, né, de ser uma especialidade que o paciente entrava, mas não sabia como é que ia sair, né? E depois do microscópio cirúrgico, mudou muito, né, a questão, porque o neurocirurgião está vendo o que ele está fazendo, como é que ele vai trabalhar no vaso, e de uma maneira que não precisa afastar tanto o cérebro, né, e portanto não machucar tanto o cérebro. Mas é lógico que esse método, né, endovascular, para as doenças vasculares, ele é como se fosse um trabalho pelo encanamento, né? Existe até uma brincadeira no nosso meio que a gente faz, que é normalmente assim: a cirurgia é um assalto ao banco com um carro forte, né? Essa cirurgia é aquela cirurgia que no outro dia o gerente abre a agência e não está lá o cofre mais, porque foi por baixo dos canos ali que o assaltante conseguiu chegar. Então, mas existe indicações precisas, né, para esse método, né? E cada caso é um caso. Existem casos que é melhor ainda a cirurgia convencional, que é a clipagem do aneurisma, e existem casos que pode ser feito as duas coisas, e aí vai depender do serviço onde o paciente está, né, do que é colocado também para a família, né? Mas muitos aneurismas hoje são tratados e outros tipos de doença por via endovascular, né, pela neuroradiologia intervencionista. Eu queria mostrar aqui. A clipagem é colocar um clipe na base do aneurisma. Na base do vaso sanguíneo. Né? E essa endovascular seria é um entupimento só do aneurisma, não do vaso, né? Porque o vaso é um vaso, uma artéria cerebral, né? Nós não queremos que ela fique ocluída para não transformar num AVC isquêmico, né, Maurício? Isso. Então, na verdade, é que o aneurisma cerebral ele é um aneurisma só numa das paredes da artéria, né? Como se fosse uma bolha numa das paredes da artéria. Então, a técnica endovascular é, na verdade, entupir essa bolha e manter o vaso, o caninho aberto, para que o sangue continue passando e irrigando o cérebro, sem que entre nessa bolha, para que não sangre novamente, ou pela primeira vez, esse aneurisma. Tu ia mostrar a imagem para nós? Eu ia mostrar a imagem para mais ou menos ficar claro, né? Sempre a imagem explica melhor do que a fala, né? Então, no caso aqui, nós temos... acho que eu vou ampliar um pouquinho ali, né?
O aneurisma é como se O aneurisma pegasse seria essa parte toda aqui. um pneu, uma câmara de pneu com defeito, uma câmara né? de pneu com defeito, seria isso aqui. Né? E aqui nós temos uma artéria normal. Né? Nesse videozinho aqui nós vamos ver, então isso aqui seria o catéter, né? É o médico que está fazendo o procedimento, ele vai entrar com esse catéter. Isso aqui seria uma guia que vai sempre na frente para entrar dentro do aneurisma. Né? Esse catéter vai entrar dentro do aneurisma. Isso tudo é feito com uma punção na virilha, em que se sobe, né, com imagem em tempo real, observando todos os vasos, se passa pelo coração, mas não é no coração que a gente vai lá nas artérias cerebrais. Tu entra pela virilha e chega até lá no Chega cérebro? até lá no cérebro. Aqui, daí, nesse caso, está saindo a espira, essa metálica que a gente coloca, que é também conhecida como micromola, que são pequenos novelos, como se fossem novelos de lã, que vão entrar dentro do aneurisma. E aqui, nessa parte do vídeo, está mostrando a área de conexão dela com o catéter. Quando a gente acha que está adequado, ela é liberada, né? Então aqui está mostrando a liberação e a retirada do catéter, e sendo colocado outras dessas micromolas até que esse aneurisma fique completamente ocluído. Aqui seria já o aneurisma completamente ocluído, e o objetivo, né, desse procedimento seria esse, seria a formação depois de tecido cicatricial. O Miguelito, acho que essa parte pode nos dar uma aula, né, o processo todo de trombose e de fibrinolíticos. Eu disse o negócio da convivência, ó, Miguelito é o apelido que a família e os amigos usam. Olha, Gabriel, mas quando eu chamo de Miguelito aqui, eu sou muito xingada. Então eu já estou acostumada a chamar ele de Miguel, porque me xingam muito aqui. É que eu pensei que eu fosse chamar ele de Biel o programa inteiro. Mas, enfim, essa parte toda aqui que a gente está vendo, né, não sei se ali na imagem, seria a fibrose que se forma dentro do aneurisma, e o que é principal, essa parte aqui do quadradinho, é a parte que vai se formar uma membrana que vai fazer com que esse aneurisma fique completamente excluído da circulação. Quando isso acontece, a gente teve a cura desse aneurisma. Então, esse é o objetivo do tratamento por cateterismo. E a pessoa... ele fica ali, só que fibrosado. Essa molinha fica ali, é como se fosse né, uma obturação lá dentro do aneurisma. Uma verruguinha na veia. Essa área lesada ali, Gabriel, porque esse aneurisma acaba provocando, como vocês falaram antes, uma lesão no tecido cerebral, né? Sim. Isso não se regenera mais, né? Outra parte do cérebro assume essa função? Como é que funciona? Quando depois de feito um dano... porque vai fazer, como tu falou, uma fibrose, vai fazer uma mas isso é dentro do vaso. Dentro do vaso. Não, isso é sem romper. Ainda não houve rompimento. Pode ser tratado após o rompimento ou num aneurisma assintomático. Né? Exatamente, que não ali sangrou. É quando diagnosticaram sem romper ainda. Não, os dois, na verdade essa imagem é só da técnica para tratamento do aneurisma. Seja ele um aneurisma que já sangrou, seja ele um aneurisma que não sangrou, que foi diagnosticado sem que o paciente tenha tido sangramento. Mas o objetivo é fechar o aneurisma. A fibrose que eu falei que acontece é dentro do aneurisma, isso aí não tem nada a ver com a volta do cérebro, né? A volta do cérebro, sim. Nós temos que tentar evitar que um aneurisma sangre para justamente não machucar o cérebro que está em volta, né? Então seria esse o objetivo maior, né? E se consegue, Gabriel, fazer assim esse tipo de procedimento em pacientes que o aneurisma não tenha sangrado? É frequente hoje em dia? Se consegue diagnóstico precoce assim? Pois como hoje em dia existe um avanço muito grande assim nos métodos de imagem complementar, né, Maurício? A angiorressonância, a angiotomografia, que não são um cateterismo, que é um exame que é mais invasivo, né? Então eles podem ser mais facilmente feitos pelo paciente, quando bem indicado, né? E aí hoje em dia se detectam mais aneurismas sim do que antigamente. E aí um aneurisma não roto, para ser tratado, fica, em termos de prognóstico, é bem melhor do que pegar um aneurisma que já fez o estrago dele no cérebro, né? Que já sangrou. Esse tipo de exame, Gabriel, ele é oferecido, vamos dizer assim, pela Previdência de forma geral, ou são exames particulares? São exames normalmente feitos mais em hospitais particulares, né? Com algumas exceções, eu acho, né, Maurício? Até existem, né? Fácil acesso? É fácil acesso, mas a questão, até o Gabriel já tinha comentado antes, né, da questão do diagnóstico dos aneurismas assintomáticos, né? Porque aneurisma, de modo geral, a grande maioria dos aneurismas não doem até que eles rompam. E aí o rompimento do aneurisma vai provocar uma hemorragia, né, na superfície do cérebro,
hemorragia subaracnoide, né? E isso vai provocar uma dor muito intensa, né? E que nós estávamos comentando antes do programa, da importância assim, da população reconhecer, né? Porque dor de cabeça é uma coisa que todos nós tivemos em algum momento da vida e vamos repetir. Mas a dor de cabeça do aneurisma, do rompimento de um aneurisma, é muito marcante. Então, o aneurisma ele não dói, assim, 99% das vezes, até que ele rompe. Quando ele rompe, é uma dor de cabeça muito intensa, uma dor de cabeça excruciante. E a característica principal é que o pico da dor é atingido em alguns segundos após o início da dor. Então, a dor iniciou, em alguns segundos após, a dor está muito intensa. E é referida pelo doente como, em geral, a pior dor de cabeça que ele já sentiu na sua vida. Antecedida, em 30% a 40% dos casos, de algum tipo de atividade física, por vezes até sexual. Então, se nós temos uma pessoa em que sentiu uma dor de cabeça muito intensa, diferente do padrão das dores de cabeça que ele normalmente sente, por ter enxaqueca ou dor tensional nas mulheres, enfim, e essa dor de cabeça ela atingiu o ápice, o pico da dor em alguns segundos, isto pode ter sido o rompimento de um aneurisma. Por que a gente é tão enfático nisso? Porque alguns pacientes não têm outros sintomas. Esse é o único sintoma, dor de cabeça muito intensa. Isso pode não deixar sequela? Pode ter um episódio desse aí sem sequela nenhuma? Pode. Em torno de 1/3 dos pacientes não vão ter sequela se tratado rapidamente, depois de sangrar o aneurisma. Né? Agora, isso que o Gabriel disse, porque é assim, rompeu o aneurisma, né? E nós temos aquele primeiro sangramento. E alguns pacientes têm a dor de cabeça só. Mas a causa de morte desses indivíduos é o novo rompimento desse mesmo aneurisma. Exatamente. Pela demora até de chegar às vezes. Demora do diagnóstico, às vezes não se diagnostica mesmo em boas emergências. Agora, Maurício, tu falaste no início do programa que tem como prevenir até 80% dos AVCs. Qual é essa prevenção? Bom, é assim, eu quero começar dizendo que aneurisma, na minha concepção como médico, é uma armadilha. O aneurisma intracraniano, aneurisma cerebral, ao meu ver, é uma armadilha, porque, como eu disse antes, não dói, né? A não ser quando rompe. E nós não temos um método de screening, ou seja, um método que busque esses aneurismas na população em geral. Ele não é, como o Gabriel disse no início, custo efetivo, como se faz mamografia, por exemplo, né? Então, a maior parte dos casos de aneurisma intracraniano a gente descobre depois que rompeu. E como o Gabriel disse bem, 40% a 50% desses pacientes vão morrer dentro das primeiras horas ali do rompimento do aneurisma, de modo que é uma armadilha perigosa. Quando eu me referia a que 80% dos casos de acidente vascular cerebral, de modo geral, isquêmicos e hemorrágicos, são preveníveis, isso não é uma coisa que o Dr. Maurício está dizendo porque ele sabe disso, porque atendeu pacientes com... Não. Isso já está muito bem demonstrado por estudos, né, epidemiológicos que foram realizados nos 5 continentes. Um exemplo clássico disso é o estudo Interstroke, que nós tivemos aí a honra de participar aqui no Brasil, e fomos um dos centros que colocou paciente e ainda segue colocando pacientes para esse estudo. Esse estudo mostra que 80% dos casos de AVC tinham fatores de risco que, se tratados adequadamente, esse AVC não teria acontecido. Que fatores de risco são esses, né? Então, assim, esse talvez seja uma parte importante para a população. A hipertensão. A hipertensão arterial é o maior fator de risco para acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos. Nos hemorrágicos é de longe o fator de risco mais importante. E o mais triste disso é que de 100 pacientes que têm hipertensão, 70 pacientes não controlam adequadamente os seus níveis tensionais. Eu convivo com uma hipertensa que não controla. Então, o que acontece? O pior cenário é o indivíduo que nem sabe que é hipertenso. Esse é o pior cenário, que segue comendo sal, segue fazendo tudo inadequadamente, os seus níveis tensionais elevados, e a hipertensão é uma assassina silenciosa. Ela também não dá sintomas. Alguns pacientes eu sinto quando eu estou com a pressão alta. Isso é uma inverdade, isso é uma falácia, porque nós não sabemos, a não ser que está muito, muito elevado
aí costuma dar dor de cabeça. Só fica vermelhona assim, né? Pode dar algum tipo de rubor facial, não é? Mas então a hipertensão, se bem controlada, nós poderíamos evitar, assim, milhares de casos de AVC no Brasil todos os meses, né? Então, assim, o que a gente diz para a população? Controle, saiba os seus níveis de pressão arterial. Isso é fácil, isso não custa nada. No posto de saúde tem quem meça a pressão arterial muito bem medido. E os remédios para hipertensão são atualmente gratuitos no Brasil. Uma das boas coisas desse governo, né, é de que ele distribui os remédios antihipertensivos gratuitamente. 90% dos casos de hipertensão são tratados com remédios baratos e a pressão é muito bem controlada. O segundo fator de risco mais importante, aí eu digo que é as doenças dos maus hábitos, né? Que é a obesidade, que é de comer demais, né? Sedentarismo, fumo, e a obesidade está levando a uma epidemia de diabetes mellitus no mundo inteiro, né? Então, quando eu comecei a faculdade de medicina em 1987, eu aprendi ali rapidamente que 5 a 6% da população, em algum momento da sua vida, ficaria diabético. Hoje esse número já passa de 10% e tem países com um número de obesos muito grande, pode chegar a 15% de diabéticos. Quer dizer, isso é uma epidemia, um estouro de número de diabéticos, né? E isso vai levar a um risco maior de acidente vascular cerebral. Nas mulheres jovens é fundamental que se fale sobre a enxaqueca e pílula anticoncepcional e tabagismo. Essa combinação ela é realmente muito perigosa. Então, assim, controlar os fatores de risco, pressão alta, colesterol, uma boa dieta, atividade física, não fumar, beber bem pouco, moderadamente. Esse nós conseguiríamos evitar 80% dos casos de AVC. Olha, maravilhoso hoje estar com vocês aqui. Espero que vocês voltem mais vezes no nosso programa. Tem assunto para trazer outras vezes, né? Muitas vezes. E esse assunto dava para a gente falar mais 1 hora. Pena que o programa é de 1 hora só, né, Miguel? Até porque, infelizmente, como vocês falaram, se prevenido, né, não passa por esse transtorno todo. O que eu sempre digo para os pacientes é que a gente tem que cuidar, na verdade, morrer todo mundo vai. E a gente já trouxe uma vez aqui o Lair, que falou a mesma coisa, o doutor Lair Ribeiro, né? O negócio não é que você seja eterno e vive o resto da vida. Não, mas que você morra ou apague como se fosse uma lâmpada. E não que nem uma vela que vai se esvaindo. Quer dizer, ninguém quer ficar numa cama sem condição de se manter ou de levar uma vida razoável, né? É verdade. Qualidade de vida, Qualidade de vida. Com certeza. Mas você entre no nosso site, assista várias vezes o programa e mande mais perguntas, que com certeza nós vamos trazer o Dr. Maurício e o Dr. Gabriel mais vezes, e aí nós vamos ter as perguntas para fazer, as que faltaram para você, tá bom? E sábado que vem nós nos encontramos com certeza. Até mais.